A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, meus queridos juvenis, professores da classe dos juvenis, eu sou o Romelson de Andrade e hoje nós estaremos em mais um subsídio na nossa escola bíblica dominical para a classe dos juvenis. E hoje nós temos um tema extremamente interessante, então não se esqueça, curta, deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas, nos dê aí um feedback, um retorno sobre aquilo que você tem achado das nossas aulas, aquilo que você pode também nos ajudar a contribuir, como nós devemos melhorar, o que nós podemos fazer, de modo que nós estamos aqui para que o nome de Jesus seja glorificado e que o reino de Deus cresça. E hoje nós temos uma aula extremamente especial, uma aula muito legal. Tenho certeza que vai dar para tirar muitas lições com seus juvenis na sua classe. E o tema da nossa lição de número 5 é: não faça acepção de pessoas. É um imperativo. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Por que nós não devemos fazer acepção de pessoas? Porque Deus não faz. E a resposta é o nosso texto principal, que está em Romanos, no capítulo 2, versículo de número 11, que diz assim: Porque porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, Deus trata todas as pessoas iguais. A salvação foi igual, Deus é disposto e disponível igual para todas as pessoas. Só que a gente vê que existem pessoas que buscam mais a Deus e outras que não as buscam ou não as busca tanto assim. Então, a gente vai ver o que se trata sobre as questões de acepção de pessoas, né? Então, esse é o nosso balizador, né? De novo, por que nós não podemos fazer acepção de pessoas? Porque Deus não faz. E nós vamos entender o que é acepção de pessoas, que também é diferente de preferências, e isso fique muito claro. E nossa leitura bíblica em classe está em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de número 1 a 14, que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará até sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, essa lição ela está subdividida em três temas principais, né? Que o primeiro é uma pergunta, a qual diz: por que há tanto preconceito e discriminação no mundo? A segunda, preceitos e discriminações sobre o olhar bíblico. E três, vivendo conforme Jesus Cristo. Então, primeira parte, a gente vai fazer uma parte mais de definição. O que é preconceito e o que é discriminação? É bom fazer essa diferença. E ele vai começar explicando, trazendo um termo de preconceito do dicionário, que de qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Ou seja, é você pré-conhecer.
né? Preconceito é você ter um conceito antecipado, sendo que você não experimentou, você não praticou ou você não viveu aquela situação. Como por exemplo, isso é muito comum entre os jovens adolescentes, os adolescentes principalmente. Você oferece uma comida, você oferece um prato de jiló e essa pessoa fala que não gosta. Aí você pergunta, mas você já comeu jiló? E ela diz, não, nunca comi. E isso é um preconceito. A pessoa já entende que o jiló vai ser ruim, não vai cair no gosto, no seu gosto, do seu paladar. Ela fala que não gosta, ou por ouvir pessoas dizerem que é amargo, ou por outras pessoas que não simplesmente não gostam, ou a pessoa simplesmente não foi acostumada a comer vegetais, legumes, esses tipos de coisa. A partir do momento que ela experimenta aquilo, ela deixa de ter um preconceito e já tem um conceito. Então, uma pessoa que diz que não gosta de jiló porque não foi do agrado do seu paladar, mas já experimentou, ela tem um conceito. Ela não gosta de jiló porque ela já experimentou e não gosta. A questão é que o preconceito aqui no nosso contexto, na nossa lição, ele consequente traz uma discriminação. É você separar uma pessoa antes de conhecê-la. É você dizer da pessoa pensando em pressupostos que não necessariamente existem. É muito comum no nosso meio de adolescentes, de crianças, adultos, falar assim, ó, tal pessoa é muito metida. É uma pessoa que ela tem uma cara assim que parece que é cara de poucos amigos. E você não conhece aquela pessoa. Aí quando você vai conhecendo, geralmente todo mundo tem um amigo e diz assim, nossa, eu achava que você era metido antes de te conhecer. Agora que eu te conheço, eu não acho isso. Então, uma coisa era um preconceito e outra agora a coisa é um conceito. Mas antes o preconceito, ele vai trazer consigo a discriminação. Então, aquela pessoa tem aquela cara desse tipo, eu não quero conversar com ela. Então, o problema do preconceito nesse caso de relacionamento é que nós acabamos fechando muitas portas, a qual poderia ser belas e grandes amizades aí para toda a nossa vida. Aqui, no contexto da nossa lição, a gente precisa entender que, em relação a pessoas, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos julgar as pessoas, né? Conforme está em Mateus 7:1. Para nós não devemos julgar as pessoas. No sentido de que, olha, fulano de tal está salvo, fulano de tal é crente, o outro não é. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Ela nos ensina a julgar as práticas. Isso é importante. Ó. Tal pessoa está praticando tal coisa que não condiz com a palavra de Deus, essa outra pratica coisas que condiz com a palavra de Deus. Eu preciso me associar mais às pessoas que praticam a palavra de Deus do que aquelas que não praticam. Paulo a Timóteo, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, ele vai falar sobre as pessoas que praticam as obras da carne, 2 Timóteo, e aquelas pessoas que têm a lista desobedientes, arrogantes, preconceituosas, e ele vem trazendo uma lista extensa. Aí no final ele vai dizer assim, ó, desses afasta-te. Então você conhece, e isso você conhece que a pessoa pratica tais atos, não desse você afasta. Né? As pessoas que praticam coisas más, dessa nós devemos nos afastar. Mas não nos afastar no sentido de, se surgir a oportunidade, nós não pregarmos a palavra de Deus. Esse tipo de preconceito e discriminação, nessa vontade de que as pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade, isso não pode estar no nosso coração. A vida de Jonas, do profeta Jonas, nos ensina isso. Deus dá uma lição a Jonas, né, que ele dá mais valor a um pé de uma planta grande do que a um povo, uma nação inteira. Então Deus nos ensina que nós não devemos fazer acepção de pessoas. E eu gostaria de trazer um ponto aqui que é polêmico. Eu acho que às vezes se surgir algum debate desse na sua classe, a gente precisa estar preparado. Por quê? A questão de acepção e de pessoas, ela está muito imbuída num conceito calvinista de predestinação. Então, tal fulano, Deus fez fulano para o inferno e Deus fez fulano para o céu. Deus fez um para condenação e Deus fez outros para salvação.
né? Eu estou sendo aqui bem simplório. Então Deus determinou ativamente tal pessoa vai para o inferno. Isso é o que acredita parte da doutrina calvinista. E nós não cremos assim, nós cremos que Deus deu a salvação para todas as pessoas justamente por ele não fazer acepção de pessoas. E a doutrina calvinista ela se baseia bastante num texto que eu vou ler aqui para vocês, que é Romanos, no capítulo 9 e versículo de número 13. Nós lemos já em Romanos, no capítulo 2, no começo, que Deus não faz acepção de pessoas, por isso que nós não devemos fazer. Mas em Romanos 9, 13, né, tem um problema aí que a gente precisa entendê-lo. Que diz assim, como está escrito, amei a Jacó, porém desprezei a Esaú. Então esse texto algumas pessoas que acreditam que Deus determinou umas para o céu, outras para o inferno, vai dizer, olha, tá vendo? Deus preferiu Jacó e condenou a Esaú. Não, não é isso que está escrito. Deus não condenou Esaú. A única coisa que o texto está dizendo é que Deus preferiu, Deus como um ser pessoal, preferiu dar continuidade à descendência da promessa por Jacó e não por Esaú. Mas não que Esaú morreu e foi para o inferno. Deus desprezou eternamente Esaú. Não é isso que está dizendo o texto. Deus está na sua soberana vontade preferindo dar continuidade com Jacó. É simplesmente isso que o texto diz. A palavra, né, que nós temos para esse termo, a palavra do hebraico misel, também é a mesma palavra que aparece no contexto de Lucas no capítulo 14, versículo de número 26. Onde Jesus diz, todo aquele que não aborrece pai, mães por amor de mim, não é digno, né, de mim. E essa palavra desprezar é a mesma palavra que está escrito aqui, onde Deus desprezou a Esaú. Então, o que ele está dizendo? Se você preferir mais a sua mãe e seu pai e não a Cristo, você não é digno dele. Assim como a palavra pode ser traduzida como preferir. Então, a única coisa que o texto de Romanos 9,13 está falando, Deus preferiu dar continuidade com Jacó, assim como nós devemos preferir mais a Deus do que aos nossos próprios familiares. Não que nós devemos odiar, nós que não devemos condenar a nossa família, não é isso que o texto quer nos ensinar. Está falando de preferência. Deus é um Deus soberano e escolhe por sua livre vontade. Por exemplo, por que Deus escolheu Abraão e não qualquer um outro homem da face da terra daquele mundo? Porque Deus quis que fosse Abraão. Deus condenou automaticamente todos os outros homens? Não. Deus preferiu escolher uma linhagem através daquele homem chamado Abraão. E essa é a vontade. Não é que Deus fez acepção de pessoas, mas Deus escolhe pessoas. A questão que a gente está falando aqui é que para determinados planos, Deus escolhe pessoas. Agora, não é que num sentido de salvação, Deus escolhe pessoas e condena as outras. Jamais. Né? Isso é incompatível com a natureza de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, tanto é que no livro de Tito vai falar que Deus quer que todas as pessoas alcancem a salvação. Essa é a vontade de Deus. Então, para algumas pessoas, Deus vai se revelar de uma forma, para outras de outra forma, porque não que Deus faz acepção de pessoas, mas Deus é um ser pessoal. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais Ele se relaciona com você. É a mesma coisa. Há um pai que tem 3 filhos diferentes. Ele não é o mesmo pai para os 3 filhos. Ele é o pai dos 3 filhos, mas não mesmo para os 3, porque depende de relacionamento. E foi dessa forma que Deus quis se revelar a nós, Deus quis que nós o conhecêssemos através de relacionamento. Não é que Deus despreza você vai para o inferno, você não serve. Não é isso que nos ensina a palavra de Deus. E por isso nós não devemos desprezar de modo a condenar as outras pessoas. Mas é claro que nós, como seres humanos, nós temos a preferência. Tem pessoas que são mais do nosso estilo, pessoas que são menos do nosso estilo, e isso não quer dizer que tal pessoa é melhor ou pior do que eu, por isso ela só é diferente. E a questão de preconceito e discriminação é a gente
é bom a gente evitar os preconceitos, apesar que todos nós os temos, preconceitos no sentido de achar de pessoas aquilo, mas isso não deve ser uma barreira. Isso não deve ser uma barreira de modo que a gente discrimine ela, ou seja, determinar sobre ela algo que às vezes não é verdade e nós a afastarmos, nós a separarmos, nós termos um comportamento reprovável. Não, se possível, a gente deve abraçar e estar próximo. Então, a ideia dessa aula é só a gente ter bem consciente o fato de que você ter preferências de amizades é diferente de você discriminar pessoas, no sentido pejorativo, no sentido de condená-la, no sentido de menosprezá-la, no sentido de dizer que ela não é digna, dessa forma de humilhar a pessoa. Não é esse tipo de questão que a palavra de Deus vai nos ensinar a fazer. Então nós devemos saber que Cristo morreu por todas as pessoas. Todas as pessoas são alvos da salvação de Deus e por isso nós devemos fazer o possível para falar do amor de Deus e manifestar o amor de Deus até para aquelas pessoas mesmo que nos perseguem e que nos odeiam. Também é importante, meus irmãos, a gente saber que na sociedade que nós vivemos hoje, isso é ensinado, isso é pregado no mundo, que nós devemos separar as pessoas, classificá-las, né? De modo que umas são mais merecedoras de Deus e as outras não. E isso não é bíblico. Todos nós somos indignos, nenhum de nós merecíamos a salvação. Mas Deus teve misericórdia para com todos, Deus proveu a salvação para todos, né? Veja que, em relação à questão de escolhas pessoais e discriminação, era algo que também acontecia no Antigo Testamento, mas não da parte de Deus, da parte dos homens. E o que acontecia? A gente pode ver, por exemplo, no livro de Gênesis, o caso de José, que ele foi discriminado porque ele tinha um relacionamento mais próximo do seu pai, e o seu pai dava-lhe mais coisas do que a seus irmãos por ser caçula, porque ele era preferido por seu pai. No caso, ele foi discriminado e humilhado e rejeitado pelos seus irmãos. A gente tem um caso de Davi, que nem mesmo seu pai Jessé o considerou para uma escolha da unção que veio Samuel para procurar um rei. Passou todos os seus filhos, e se Samuel não perguntasse se tinha mais algum, acho que ele nem iria chamar Davi, né? Porque todo mundo que está aqui já acabou, tem mais um, mas ele está lá no campo, né? Então, Davi foi discriminado, ele tinha uma aparência diferente, e a gente tem várias e várias outras situações. Inclusive, até na história de Davi, o próprio profeta Samuel, que foi com a incumbência de ordenar o rei, ungir o novo rei, ele foi com preconceitos. E qual que era o preconceito que Samuel tinha? Olha, o rei, o novo rei, o ungido de Deus, ele tem que ser alto, forte, ele tem que ser um homem de guerra, né? Ele vê as aparências dos irmãos de Davi, homens de guerra, que eles eram guerreiros de Saul, e você vê esse diálogo entre Samuel e Deus, olha, é esse. Aí Deus fala, olha, Samuel, eu não olho como o homem vê, porque o homem ele olha o que está no exterior. É a nossa limitação, nós somos assim. Nós vemos o que está no exterior, mas Deus olha o que está no nosso interior. E por ele conhecer todas essas coisas, Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós vamos ver vários tipos de jeitos diferentes. Às vezes, tem alguém que não vai muito no seu estilo de falar, no seu estilo de se vestir, as músicas que você gosta, mas não é por isso que essa pessoa é pior do que ela. Entende? Então, é isso que deve ficar claro. Preferências é diferente de discriminação. Na discriminação, cria uma barreira a qual eu não posso nem chegar perto da outra pessoa. Mas, às vezes, algum preconceito ele pode ser até derrubado porque a gente pensa de um outro estilo, né, de crente que é diferente da gente. Fala assim, nossa, eu não consigo nem me aproximar daquela pessoa, então eu vou me afastar dela. Mas se a gente cria essa barreira, a gente acaba limitando até mesmo o agir de Deus na nossa vida. Porque olha só o exemplo de Jesus, né? Jesus ele escolheu 12 homens completamente diferentes.
A gente vê um apóstolo Pedro, aquela pessoa mais incisiva, mais sanguínea, impulsiva, tomando as decisões, agindo por impulso. A gente vê pessoas mais calmas, tranquilas e serenas. Tem apóstolos que eles eram tão tranquilos e serenos que a gente não vê nem histórias deles basicamente descritas, né? A gente vê, por exemplo, o caso de João, que ele era mais a gente diz que era o apóstolo do amor, mas ele também foi chamado de Boanerges, né, que são os filhos de trovão, ele e seu irmão Tiago, porque eles eram bravos, nervosos, queriam chamar fogo dos céus para consumir os habitantes de uma cidade, porque eles não aceitaram, né, hospedar Jesus naquela cidade. Então, imagina que essas pessoas nervosas, bravas, incisivas, todas essas pessoas, todos esses tipos de pessoas foi alvo do amor de Deus. Então, nós devemos ter no nosso coração o amor de Deus sempre vivo na nossa vida, sabendo que Jesus morreu por todos, deu sua vida por todos, e por isso nós devemos amar a cada um assim como Cristo nos amou. Então, isso é um grande desafio, não é algo fácil. Mas o amor, ele não exige reciprocidade. Isso que é importante. No mundo em que nós vivemos, nós somos ensinados a ter amizades por aquilo que nós temos em troca. Ou seja, o gosto igual, o estilo de música igual, o jeito de se vestir é igual, o jeito de pensar pode ser igual. Eu digo igual, mas eu acredito que seja mais semelhante a melhor palavra. E tem pessoas que não vão ter esses gostos próximos dos nossos. Mas é isso o que faz com que nós devemos amar essas pessoas, porque o amor ele não exige reciprocidade. Eu posso amar você independente do seu estilo ser diferente do meu, independente se o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de vestir for diferente do meu, porque Cristo te amou e também eu escolho te amar. Essa é a nossa posição como cristãos. Nós devemos ter isso na nossa mente. Nós não amamos, nós não gostamos pelas nossas preferências. Nós amamos as pessoas porque Cristo as amou. E se elas precisarem de um abraço, precisarem de um amigo, precisarem ouvir a palavra de Deus, nós devemos estar disponíveis para compartilhar o amor de Deus para todas as pessoas, sem acepção de pessoas, sem discriminação. E nenhuma doença, nenhum tipo de condição física, nenhum tipo de condição econômica pode separar as pessoas do amor de Deus. Não é porque a pessoa se veste mal, não é porque a pessoa não tem condições para se vestir, não é o tamanho da casa, não é onde a pessoa mora que determina o amor de Deus sobre a vida dela. Mas foi o sacrifício de Jesus que determinou que esse amor é tão grande, né? Que Deus nos amou de tal maneira. Essa maneira ela é indescritível, ela não é quantificada. Mas nós sabemos que por esse amor de Deus, nós também devemos amar uns aos outros. Amem uns aos outros assim como Cristo amou a igreja. E com isso, meus irmãos, nós terminamos aqui esse subsídio da aula de número 5. Espero que você aproveite e oro para que o Espírito Santo te conduza nessa aula, que você seja muito abençoado e que a palavra de Deus flua através da sua vida em nome de Jesus.